Seja muito bem-vindo então à nossa aula. Hoje, nos próximos minutos, nós vamos falar sobre front-ends. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é como tudo começou. É muito importante a gente entender todo o histórico das coisas, da onde as coisas caminham, para onde as coisas estão caminhando e para onde as coisas irão caminhar. Por quê? Porque assim você tem um contexto histórico dos fatos e vai fazer com que você entenda com muito mais facilidade para onde as coisas estão muito provavelmente caminhando. Olha só que interessante. Nós temos aqui o menu News, você digita o N. Você tem aqui T de Science, Technology, Medicina. Você tem aqui ó, E de entretenimento, C de cultura, assuntos de sociedade, R de recreação. Parece uma tela de MS-DOS, né? Eu já acessei uma tela parecida com essa daqui. Claro que não foi por muito tempo, mas ainda peguei uma época lá na década de 90 que nós não tínhamos o Google. Nós tínhamos um punhado de sites, alguns buscadores e diretórios, mas a tela principal que normalmente a gente acessava era essa daqui. Essa, para quem não conhece, é uma tela de um sistema chamado BBS, que é uma tela de um sistema de emissão de boletins. E o que é essa tela aqui é? Ela basicamente é um terminal em que você anteriormente digitava o endereço TCP/IP do servidor. Para quem não sabe o que é o endereço TCP/IP, é aquele endereço que ele é composto por números e pontos, que você vai colocar lá 192 ou 201 ponto, alguma... Você vai colocar aquele endereço IP, você abria o seu terminal num sistema chamado Telnet e você se dava conta com isso aqui. Então você, através desse sistema, desse aplicativo Telnet, que é um aplicativo que vem, eu acho que ainda vem em todos os Windows, você digita lá Telnet, o endereço do servidor e bum, tá aqui. Tá isso daqui. E é isso que você vinha. Como será que a gente via foto nisso, né? Como será? Bom, fica de tarefinha de casa para você pesquisar o que é o ASCII ou ASCII Art, beleza? É uma forma de você plotar imagens, fotos só utilizando caracteres textuais. Então, isso daqui foi por muitos anos a vida de uma pessoa que acessava e queria ler notícias. Foi lá da década de 60 até meados da década de 90. Só que chegou um cara que ele falou o seguinte, cara, olha só, vamos colocar uma proposta diferente aqui. Ele é um físico, e um físico bem reconhecido até pelos seus trabalhos, e ele falou o seguinte, o que tal nós criarmos um sistema interconectado em que nós possamos trocar informações. Lembrando que isso era na década de 90, lá em meados de 92, 94, e o Tim Berners-Lee, ele queria um sistema em que ele pudesse colocar as informações dos trabalhos que ele estava desenvolvendo dentro do CERN, que é o laboratório a qual ele correspondia, e ele queria divulgar esses trabalhos para o mundo. Então, o HTML e o CSS, ele não nasceu para a gente ver vídeos de qualidade duvidosa. O HTML e o CSS nasceu, claro, primeiro o HTML, com a seguinte proposta, de conseguir publicar conteúdos, e aqui está a proposta do que o Tim Berners-Lee, aqui está o nome dele, em março de 1989, em que a proposta dele é conseguir disparar, né, informações e acelerar essas informações de experimentos do CERN. O que é o CERN? É o laboratório a qual o Tim Berners-Lee trabalhava. Então ele montou essa proposta e, para quem quiser, esse sistema aqui, esse paper, né, ele está disponível na internet, basta você ler. Então o que o Tim Berners-Lee fez? Ele falou o seguinte, cara, olha só, nós vamos pegar um sistema, uma página, e nós iremos utilizar uma linguagem de marcação. Eu já vou mostrar o que é a linguagem de marcação, chamada HTML. Na época, muito provavelmente, ele nem devia ainda se ligar que esse seria o termo, mas ele chamou o seguinte, de um sistema de hipertexto. O que é um sistema de hipertexto? É um sistema que ele é formado por duas partes, ok? Uma primeira parte
que é uma parte estrutural que nós não devemos observar, a não ser que você seja um programador, que você vai ver a tag ou o elemento HTML, e a parte útil, que literalmente é o texto daquilo que você quer escrever. Então, por exemplo, se você quer escrever um parágrafo, você vai colocar a tagzinha P, já vou mostrar para você, e você vai colocar lá o seu nome, por exemplo, e você vai colocar lá, digamos, Felipe Fontoura de Souza, o seu nome ou a sua idade que você quiser. Então, basicamente, era isso que o Tim Berners-Lee queria com a sua proposta. Ele queria fazer com que fosse possível ter muito mais agilidade na hora de publicar esses conteúdos, todos esses documentos, com o intuito de divulgar ali a ciência ou o que estava acontecendo nos experimentos no CERN com muito mais agilidade. Porque até então, o que acontecia? Eu tinha umas telas escuras, umas telas pretas de BBS e eu tinha boletins impressos a qual distribuía para os meus pares. Então o HTML ele veio para resolver essa questão. E qual foi, então, o primeiro servidor e website lá na década de 90? Foi um computador que ele era um computador da Next. É uma máquina que foi projetada pelo Steve Jobs, que foi uma época em que ele saiu da Apple e ele decidiu projetar lá seus próprios computadores. Eu coloquei essa seta aqui para mostrar uma curiosidade, inclusive. O Tim Berners-Lee, ele deixava essa máquina ligada no seu laboratório e adivinha o que ele colocou? Uma etiqueta em vermelho escrito: não desligue essa máquina, um servidor, não desligue essa máquina. Então isso aqui foi a primeira máquina que hospedou o primeiro website da história. Claro que a gente tem notícia que foi feito pelo seu próprio criador. É uma relíquia essa foto e mostra o quanto a web evoluiu, porque de 90 para cá não passou tanto tempo assim. Claro, foram 34 anos, mas, enfim, não passou tanto tempo assim, considerado de outras tecnologias. Lembrando que no primeiro website, ele foi isso daqui. Esse foi o primeiro website que foi colocado no ar. Esse website era o website que rodava naquela máquina, inclusive, na máquina do CERN. Então, o que era esse website? Basicamente, era um website que só listava poucos itens. A internet era isso. E eu ainda, na época, peguei alguns itens de internet que basicamente eram diretórios. Então você acessava os sites, tinham uns sites de hacker que eu acessava, até então achava que eu era um hacker, que basicamente era diretório. O que é um diretório? É uma página em que ele imita uma lista telefônica, aquelas páginas amarelas em que você tem categoria de assuntos e dentro dessas categorias de assuntos você tem ali os websites recomendados. Então eu lembro que tinha um site que eu perdia horas dentro desse site, ele se chamava Hasta la Vista. Lembra do cara lá do futuro, o Arnold Schwarzenegger, né? Ele falava Hasta la vista, baby. Enfim, o site era esse. O site ele se chamava hastalavista.com, hastalavista.net. Mas o que tinha? Tinha um diretório que você clicava. Então, se você queria ver fotos sacanas, você clicava lá nas fotos sacanas. E não é esse tipo de foto que você está imaginando. Eram fotos, digamos assim, bem mais tons leves para a década de 90. Tinha lá programas que não eram permitidos, programinhas que eu ficava mandando, então eu costumava, dentro dos bate-papos do UOL, ir lá distribuía um programinha, né, um .exe e falava assim, olha, aqui está minha foto. Muitas vezes eu até agrupava esse .exe dentro de uma foto e lá ele trazia um trojan que abria lá uma porta e a gente conectava no computador da suposta pessoa que estava compartilhando seu endereço, TCP/IP, etc, para a gente se conectar. Essa era um passado, digamos, obscuro, que ainda vou trazer mais informações para você. Mas o Hasta la Vista era isso. Era uma página de diretórios como essa daqui. E é muito legal ter essas páginas de diretório, porque essas páginas elas concentravam aquilo que era o precursor do Google. O Google nasceu depois dos próprios criadores verem como é que o Yahoo fazia, e eles colocaram um buscador, inicialmente para ser um buscador que só buscava títulos para uma biblioteca lá da faculdade, que ele começou a ser exportado, e
você tinha essa possibilidade de buscar. Depois ele foi adaptado lá para a web, mas basicamente era isso daqui, era uma lista. Então, ó, né, help, software produtos, né, coisas técnicas, bibliografia, people, né, pessoas, história, como que eu posso te ajudar? Pronto, a internet acabou aqui. Então você vê que é bastante interessante. Então, em meados de 1990, isso era tudo que nós tínhamos para utilizar. Não sei você, o que vocês acharam? Você achou sem graça? Você achou legal? Era isso que você gostaria de ver? Então era por isso que tinham poucas pessoas na internet. E que você tinha para acessar nessa época? Quais eram os navegadores? Quais eram as opções? Esse aqui foi um dos primeiros navegadores, foi o primeiro navegador, digamos assim, que ele foi feito para quê? Para que você pudesse acessar os sites. Então ele se chama Mosaic. E o Mosaic, ele foi um navegador, claro, bastante rudimentar, muito moderno para a sua época lá na década de 90, em que você digitava aqui o endereço, muito parecido com o que a gente tem hoje, só que ele era uma tela, digamos assim, nada bonito, nada elegante para os termos que a gente tem hoje. E o que você tinha para você receber de updates, né? Se você, por exemplo, eu tenho um computador aqui e eu quero baixar softwares, eu quero baixar música, eu quero receber as coisas. Era isso aqui que você tinha. Você tinha as revistas, que era lá tal CD Expert, eu ainda tinha várias. Há um tempo atrás, eu acho que deve estar tudo na casa da minha mãe, em que a gente tinha essas revistas aqui, e vinha aqui, ó, 400 jogos diferentes, estratégia, educativo, arcade, cassino, e tinha vários outros temáticas de revista. Você ainda tinha os Windows, que também vinha numa caixa bem bonita, que você colocava lá, mas isso era só se você tinha o kit multimídia da Creative. Se você tinha o kit multimídia da Creative, você tinha dinheiro e você tinha possibilidade de você conseguir rodar essas coisas de revistas, que normalmente eram lá programinhas freeware de qualidade muito duvidosa, devia ter vírus pra caramba naquela época lá, e você deixava no seu computador feliz e contente. Então foi uma época muito boa, inclusive bastante saudosa. Então não era nada usual. Por quê? Porque se eu tinha esse navegador para receber os updates, fazer download, ver notícias ou fazer todas as coisas que a gente faz hoje na internet, era isso daqui a possibilidade que eu tinha, ou seja, quase nada. E essa era a outra possibilidade, que só iria funcionar se eu tivesse um kit de multimídia da Creative, super caro, que você comprava separado. Você comprava a torre do computador, daí você comprava um kit separado, que o kit mais caro era o kit embutido. Você embutia isso no seu gabinete lá do seu 486, por exemplo, para você conseguir rodar. Mas só se você tivesse dinheiro, senão você ficava no limbo. Você tinha que ficar fazendo um processo de divisão de disquetes. Então tinha lá o jogo Duke Nukem 3D, que vinha lá 3 disquetes de 1.44 de densidade, que tinha lá o que você queria baixar, beleza? Então esse era o universo, não era nada usual. Ou era o Mosaic, que era um lixo, ou então era um CD que o negócio custava caro e demorava para sair um update lá e você não conseguia usar aquele negócio por conta da qualidade duvidosa. Então tudo que você tinha era uma internet discada que muito chegava a 56, né, K de velocidade por segundo, normalmente ficava em torno de 20 alguma coisa, 18, navegadores precários e CD apenas para quem tinha o kit multimídia. Essa era a minha vida de programador na década de 90. Eu comecei a programar em 97 e essa era a minha vida. Então, quando eu digo para vocês que eu comecei a programar dentro do ambiente em que não tinha nada disso, é verdade. E eu tinha um computador e tinha um livro antigo do MS-DOS, a qual tinha lá os comandos, tinha a possibilidade de você rodar um compilador chamado BASIC, que você digitava os comandos, vinham uns programinhas extras lá. Inclusive, tinha um amigo meu que na época ele tinha internet e eu até usava a internet da escola, ou usava desse amigo. Era uma época gostosa, mas é uma época que eu não quero viver mais. E foi nesse contexto que então nascia o HTML, CSS e o JavaScript. E
que significava JavaScript naquela época? E por isso que é importante a gente entender um pouco do contexto histórico. O JavaScript naquela época, ele nasceu basicamente para fazer o quê? Sabe quando você tem aqueles formulários em que você tem eventualmente lá o campo e-mail, você tem o campo nome, você tem o campo telefone. Para que servia o JavaScript? Ele servia para duas coisas. Para eu colocar um contador de visitantes lá, que falava bom dia, boa tarde, boa noite para você. E número 2, servia para validar formulários. Você tinha então o campo, por exemplo, o nome, que era um campo obrigatório. Então, se você não digitava o nome, se você colocava lá ou clicava em enviar e aquele campo estava vazio, com uma string vazia, por exemplo, ele verificava aquele texto e falava assim, não vai continuar. Ele mostrava um alert para você, uma caixinha de pop-up mostrando uma mensagem, te interrompendo na navegação e falando, não é possível enviar, não vou deixar você enviar. E é isso, era para isso que servia o JavaScript. Então o JavaScript nessa época, na época do Mosaic, na época do Mozilla, que foi o navegador, que ele foi, o Netscape, aliás, que foi herdeiro do Mosaic, o Netscape ele tinha basicamente isso, Internet Explorer, as séries 3, 6 e todas as outras, tinha basicamente esse universo. Então, mesmo ali na década dos anos 2000, 2003, 2004, ainda a coisa não funcionava bem. Tudo começou a funcionar melhor com uma carta do Steve Jobs, em que ele estava, em 2007, lançando o iPhone, e não lembro qual é o motivo dele não rodar o Flash Player, que era uma tecnologia que só rodava em PC. Ele escreveu uma carta aberta para a Adobe, falando o seguinte, olha, morte ao Flash, e o mercado, resumindo a história, decidiu acatar a carta do Steve Jobs e decidiram utilizar uma coisa chamada HTML5. E aí sim, lá em meados de 2007, o JavaScript ele começou a deslanchar, porque até então o JavaScript ainda era um sistema muito confuso que rodava lá de um jeito no Internet Explorer 6, rodava de outro jeito no Mozilla, não existia Google Chrome, eram só basicamente esses dois navegadores. O Opera também tinha alguma coisa, e era isso que ele rodava, para fazer validação de formulário e fazer uma outra gracinha. E o JavaScript, então, não era nem considerado uma linguagem de programação de verdade. Inclusive, é até por isso que hoje tem ainda muito preconceito do JavaScript. As pessoas ainda torcem o bico, né? Ah, JavaScript, aquele na linguagem feia, que não tem orientação a objeto, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas sim, porque o JavaScript ele trouxe essa herança de ser uma linguagem que era lá, jogada lá, era um negócio dentro do navegador que não servia para muita coisa. Mas o jogo mudou. Na verdade, as coisas mudaram, a gente está agora em 2024 e agora me parece que o jogo mudou, não é verdade? O que eu tenho hoje é uma stack que se tornou uma plataforma de desenvolvimento. Então hoje, dentro do universo front-end, a gente tem aqui muitas e muitas possibilidades, desde aplicativos como o Google Drive, até sistemas e aplicações que utilizam o JavaScript, como por exemplo o Express, que utiliza do lado do servidor. Você tem outras tecnologias que o JavaScript não é a tecnologia principal, mas ele está embutido como solução, como por exemplo o C#, como por exemplo o Android. O Android roda lá a linguagem Kotlin ou o Java, mas ainda assim você pode criar um container web e o JavaScript acaba sendo rodado lá. Então você tem muitas possibilidades. Então hoje a indústria que sempre negou o JavaScript, sempre falou assim, o JavaScript é feio, bobo, não tem muita coisa importante lá, agora incorpora o JavaScript em todas as opções. O que torna uma grande vantagem para o programador que está querendo entrar no mercado, porque agora ele tem muitas opções, mas acaba sendo também, digamos assim, uma maldição para o mesmo programador que agora tem muitas opções para entrar no mercado, ou seja, essa pessoa que hoje quer entrar no mercado acaba ficando confusa. Qual é a sua principal dificuldade hoje? É excesso de conteúdo? É saber com profundidade, por exemplo, assuntos do JavaScript? É não entender como funciona o React? Qual a diferença do Angular, Vue e o React, por exemplo? Se você deveria estudar o front-end ou back-end, são todas essas tecnologias que a gente tem aqui, em que você pode até inclusive estar muito confuso com todas essas situações. Eu mesmo confesso aqui que eu não conheço, não programo
em todas essas tecnologias, apesar de reconhecer grandes partes aqui dos ícones aqui que a gente vê, beleza? Então, cada tecnologia ela é utilizada para resolver um problema muito específico. Então, antes eu tinha aquela duplinha, que era o HTML e o CSS, que mostrava uma notícia, mostrava um website, eu tinha um JavaScript que rodava lá num pedacinho do navegador. Agora eu já tenho um sistema inteiro. Eu tenho o que é chamado de stack. O que é uma stack? É um empilhamento que você vai colocando de tecnologias e esse empilhamento ele faz com que forme um bloco só. E quais hoje são as stacks ou a stack mais utilizada? Hoje é esse grupo que é o HTML, o CSS, o JavaScript e o React. Ah, mas eu não gosto do JavaScript, eu acho ele feio, bobo, eu gosto do TypeScript. Não, tá tudo bem. O JavaScript, o TypeScript, aliás, ele é transpilado para o JavaScript, então ele acaba virando lá um JavaScript no lado do navegador e tudo mais. Fica sossegado, fique em paz com isso. Mas hoje, o que eu tenho aqui são todas essas tecnologias aqui que ela forma a sua stack. Então eu vou abrir esses projetos aqui para você vai conhecer esses projetos por dentro e a gente vai entender como essas tecnologias aqui elas trabalham em conjunto, porque até então não era possível. Então o primeiro projeto é o projeto do ping-pong, o segundo projeto é o gerador de senha e o terceiro projeto é o sistema de pedido online, que você vai entender finalmente como que você consegue fazer um sistema de iFood lá, muito parecido com o do iFood, claro, com as devidas proporções, né, de sistema, porque o iFood é um sistema gigantesco, mas aqui é um iFood educacional, que você consegue colocar isso aqui no ar e, enfim, fazer o que você bem entender com isso, fazendo um comércio na sua cidade ou então para fins de portfólio, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a ver aqui, então, o jogo do ping-pong. E olha só que interessante, é possível a gente criar um jogo aqui só utilizando um HTML5 e CSS3. Como é que isso é feito, hein? Olha só, que interessante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que quando nós vamos programar em HTML, o HTML em si, ele é uma das camadas. Lembra que as coisas são feitas aqui em stack, ou seja, em camadas. E a primeira camada aqui que a gente trabalha é a camada do HTML. E o HTML em si, ele tem essa estrutura, digamos assim, própria dele, que foi a estrutura que lá o Tim Berners-Lee ele idealizou e que depois as coisas foram sendo melhoradas. Então o HTML em si, ele é um documento de texto que você consegue abrir, você consegue visualizar, tanto se você quiser hoje, por exemplo, olhar aqui no HTML que está sendo feito aqui do Google, né? Você consegue, então se você quiser aqui, você tem a visualização de todos os elementos, é claro, não é muito prático. Se eu quiser ver aqui o código-fonte do Google, estou pegando pesado, mas se você quiser ver aqui todo o código da página HTML que o Google mostra, você também consegue. Então, o HTML em si é uma documentação, um documento que é chamado documento hipertexto, a qual você tem essa estrutura básica, ok? Em que você coloca o doctype, para que você force o navegador a entender que aquilo é um HTML5. Você tem o HTML, que é a tag que, digamos assim, engloba todos os detalhes desse documento. Você tem o head, que é a parte de metadados desse documento, a qual aparece as informações no título, aqui na barra com o title e também informações para rastreamento SEO. E você ainda tem o body. O body é a parte útil das coisas. Eu vou colocar então aqui, só para a gente não ficar vazio, eu vou colocar aqui o meu CV, beleza? O meu currículo. Então eu vou colocar aqui, olha só, um H1, que ele faz o quê? É um título 1. Eu vou escrever aqui o meu nome, Felipe Fontoura, e aqui eu vou escrever um parágrafo, beleza? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou salvar esse carinha, beleza? E aqui eu vou colocar o meu objetivo. Meu objetivo é trabalhar como programador nessa empresa. Eu sei que o currículo aqui não é o melhor currículo de todos, mas agora o que vai acontecer? A gente abre aqui o explorador de arquivos e tudo que eu preciso fazer é arrastar para o nosso navegador. E sim, olha aqui o meu pequeno, digamos, rascunho de currículo. Então eu tenho aqui
ou que eu já mostrei para vocês, em que nós temos as tags são estruturas de texto, e aqui eu tenho as informações úteis. Então você, como usuário, todas as vezes que você acessa uma página, você vai acessar algo que vai trazer as tags e vai trazer as informações. Eu não consigo viver uma coisa sem outra. Por quê? Porque a tag é uma dica que eu dou para o navegador do tipo de conteúdo que eu estou colocando lá. Por exemplo, eu estou colocando aqui falando que isso aqui é o título 1. Perceba que o navegador ele já colocou aqui o meu nome de uma forma mais destacada. Esse já é um estilo que vem padrão com a tag H1. Se eu quiser modificar aqui o estilo do texto, se eu quiser mudar de cor, por exemplo, eu utilizo aqui uma tag Style, em que eu tenho a possibilidade de modificar o meu H1, e aqui eu posso colocar, eventualmente, a cor que eu quiser. Então, vou colocar aqui Color Blue, ok? E eu tenho, então, a cor azul. Isso daqui é a parte rudimentar do HTML. E é esse HTML que roda lá no site do CERN, lá, até hoje, um dos primeiros websites que o Tim Berners-Lee programou. Ele programou o HTML desse jeito, e é desse jeito que ainda está lá, beleza? E como que trabalha dentro do ambiente, que é um ambiente um pouco mais complexo, como, por exemplo, o jogo do ping-pong. Veja, o jogo do ping-pong, ele trabalha muito com a parte do JavaScript. E o que o jogo do ping-pong tem? O jogo do ping-pong, ele tem aqui, então, essa área de campo, ok? Ele tem aqui essa área de raquetes, e ele tem essa outra área aqui de movimentação, que é a área de bolinha. Belezinha? Então, o próprio jogo ping-pong, ele tem então aqui, para desenhar o campo, um elemento canvas, e veja que eu crio aqui o canvas, e isso aqui é tudo que eu tenho de HTML. Eu tenho então aqui a criação do contexto, que basicamente eu informo para o canvas qual é o tipo de desenho que eu vou desenhar lá, e eu vou montando os objetos. Aqui a gente tem dentro do jogo ping-pong as coisas bem divididas como objetos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o campo field, né, aliás, a variável field, que vai guardar aqui informações de campos. Então veja que o field ele vai ter aqui algumas propriedades e o método a qual eu desenho, colocando aqui algumas informações como cor de campo, como o método de desenho, beleza? Na linha também, eu vou ter aqui, ó, left pedal, que é a raquetezinha esquerda, ok? E eu tenho aqui outros métodos, como o método move, que vai fazer com que essa raquete ela possa se movimentar. E assim eu tenho todos os elementos, tenho aqui o meu score, que é o que mostra lá a legenda, tenho aqui os métodos de incrementar e decrementar, e eu tenho aqui, finalmente, a minha bolinha. O que eu tenho de bolinha aqui é os métodos de cálculo dessa bolinha. Se ela, por exemplo, bate no campo e volta, se ela atravessa porque o jogador da direita não conseguiu recuperar a raquete dele e coisas desse tipo. Então são métodos aqui de cálculo que numa classe bem enxuta, aqui com aproximadamente 240 linhas, eu consigo fazer um sistema de joguinho ping-pong inteiro. E é plenamente funcional. O problema aqui é que às vezes ele, dependendo do computador, ele roda muito rápido. No meu computador ele é rápido e daí ele acaba perdendo um pouco mais essa noção de delay. Mas eu posso colocar aqui, ó, e ficar aqui brincando a tarde inteira ou a noite inteira, dependendo do horário que você estiver jogando, beleza? E o gerador de senha? Bom, o gerador de senha, ele já é um programa totalmente separado, ele é à parte, porque ele é um utilitário. E você pode estar vendo aqui o gerador de senha e tá até pensando, né? Poxa vida, para que eu preciso de um gerador de senha? E o gerador de senha é um daquele tipo de projeto que você basicamente vai utilizar para colocar uma propaganda. Se eu entrar aqui no Google hoje, já mostrando a utilidade de um gerador de senha, eu vou colocar aqui, ó, Strong Password Generator, beleza? Se eu clicar aqui, eu vou tirar os meus shields e ele vai mostrar aqui, olha só, várias propagandas aqui, mostrou do Business, mostrou outra aqui do Microsoft Azure, e eu tenho então aqui um sistema que gera senha. Ter geração de senha forte é importante? É importante pra caramba, entende? E se o seu site estiver bem posicionado no Google, você vai ter o quê? Então,
a possibilidade de ganhar com propagandas, além de ter o seu próprio gerador de site, que vamos combinar, é uma coisa legal pra caramba, beleza? Como que a gente trabalha aqui com gerador de site? Explico. Deixa eu só fechar essas janelas. Então, o gerador de senha, como é que ele funciona? O gerador de senha, ele já é um sistema de geração em que ele vai trabalhar com os seguintes elementos. Aqui ele tem ainda um título, na sequência ele tem uma breve descrição, e o que eu tenho aqui, basicamente, é um input. O que é um tipo input, que é esse campinho aqui? É aquele campo de formulário que você pode digitar. Ele até permite digitar aqui, nem deveria, mas ele permite digitar aqui e ele permite com que você possa copiar com uma certa facilidade. Em vez de colocar num outro tipo de elemento, eu preferi deixar aqui no input. E aqui então eu tenho mais dois botões, um de copiar, que ele até coloca um flashzinho aqui, que é esse botão aqui, copy, e eu tenho o botão de renew. O que é o botão de renew? É o botão que renova. Logo mais aqui abaixo eu tenho as opções de marcar se ele vai gerar com tudo que ele precisa de símbolos, caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas e também o tamanho. Perceba que aqui embaixo também ele tem uma barra. Essa barra aqui é uma barra em que ele diz eventualmente para o usuário se eu estou com uma senha segura. Então, se eu tenho uma senha aqui com 45 caracteres especiais, números, símbolos, muito provavelmente essa senha é segura. O duro vai ser decorar isso aqui, na verdade. Mas, normalmente, a gente deixa aqui com 16 caracteres, funciona bem. Então, o que eu tenho? Essa primeira parte aqui com o input, os botões, e eu tenho aqui esse indicador de barra de segurança, e eu tenho as outras partes aqui. O que eu tenho aqui de especial é essa barra que se chama slide ou range, né? Que é uma barra em que eu posso deslizar de 6 até 64. Então eu tenho aqui, ó, até o número 64, um password gigante, beleza? E basicamente eu tenho checkbox aqui que marcam os símbolos, números e caracteres especiais. Mas até então, isso daqui é apenas o HTML. O CSS em si, ele está aqui dentro do style, que ele tem mais algumas outras configurações, já é um pouquinho mais extenso, mas digamos assim, o segredo está logo mais aqui abaixo. Como é que eu faço para colocar um HTML um pouco mais elaborado dentro de uma tela dessa daqui? Como é que eu faço? Bom, primeira coisa que a gente faz aqui para poder gerar esses caracteres é receber aqui qual que é o elemento que contém o password gerado, no caso esse input, e depois o indicador de barra e os seus checkbox, que eu posso fazendo com isso daqui. Se eu pego os elementos, o que eu tenho então na sequência, uma variável que contém aqui qual que é o tamanho do password e a função que gera password. Olha só que função interessante. Eu tenho uma função que ela tem todos os caracteres, tenho todos os caracteres maiúsculos, todos os números e símbolos. Se você for uma pessoa um pouco mais atenta, você vai perceber aqui, por exemplo, que nos números eu não tenho os números 0. Por que eu não tenho o número 0? Porque o número 0 eles confundem com o. E eu não tenho o O aqui também, ó. Também não tenho o O. Assim como eu também não tenho outros caracteres aqui. Eu não tenho o caractere I. Por quê? Porque o caractere I ele pode se confundir com o 1. Então a gente criou aqui uma função de geração de password que ela possa ser aqui uma função que não acaba induzindo menos a erros. Eu tenho então na sequência aqui qual que é as opções. Então se eu chequei aqui que eu quero os caracteres de uppercase, eu trago então os caracteres de número. Se eu chequei aqui que eu quero os outros caracteres aqui, eu vou adicionando no chars. E aqui eu tenho a função que ela literalmente gera uma senha nova. É uma função que ela traz aqui um looping que vai de 0 até o tamanho do meu password e eu vou aqui sorteando números aleatórios e vou pegando a partir da posição que ele definiu qual é o caractere especial. Então, se ele, dentro de uma string de, por exemplo, 128 caracteres, somando aqui números minúsculos, maiúsculos, o que eu faço? Eu vou, por exemplo, pinçando essas posições e vou jogando dentro dessa variável e depois dessa variável eu vou colocando de volta dentro do meu campo. A função que calcula a quantidade
ou melhor, a qualidade, é uma função que ela vai calcular aqui a porcentagem em função do que eu tenho de tamanho, em função se eu chequei lá se eu quero maiúsculo, se eu quero minúsculo, e eu vou colocando aqui potenciais de criticidade. Por exemplo, se a porcentagem tiver maior que 69, eu coloco aqui uma classe significa safe. O que é a classe safe? É o campinho em verde, beleza? E assim a gente vai colocando outras opções aqui. É um tipo de desenvolvimento JavaScript que nós chamamos de desenvolvimento vanilla ou JavaScript puro. A função que faz build desse JavaScript aqui, inclusive, a única coisa que ela faz é minificar o meu JavaScript, deixando o meu HTML desse jeito, bem compacto. Mas ela não muda o HTML. Então você começa a perceber que só com o HTML moderno, junto com o JavaScript moderno que nós temos hoje, faz com que você já consiga criar um sistema gerador de senha como esse daqui. Inclusive, você consegue colocar propagandas. Olha só que interessante, a gente pode criar todo um sistema com um simples JavaScript. E eu sei que eu já falei um pouco sobre esse site, asloterias.com.br, que é claro, é um site um pouquinho mais elaborado, mas é um tipo de site que eu quero mostrar para você como que você consegue, com um sistema que é, por exemplo, um gerador, como esse gerador que eu tenho de senha, gerar o número de Mega Sena. Esse site aqui é desenvolvido por uma pessoa que eu conheço, particularmente é um meu amigo, e ele fatura aqui aproximadamente de 7 a 10 mil reais, de acordo com o que ele comentou comigo, né? Dependendo, claro, do momento que está acontecendo. Se é mega da virada, obviamente que ele vai faturar um pouco mais com propagandas. E ele coloca várias propagandas aqui, e só com esse gerador aqui ele já conseguiu muita coisa. Tem um outro exemplo também de site, que é o fordevs.com.br. Se você clicar aqui, por exemplo, no gerador de CPF, para gerar CPFs para testar software, você também tem essa possibilidade. Aqui é que eu navego com o bloqueador de anúncio, mas se você tirar aqui, você vai ver N outras publicidades. Esse mesmo site aqui foi vendido também para o pessoal da 7 Graus, que é uma empresa especializada nesse tipo de negócio. E, na época, esse mesmo amigo meu vendeu esse site aqui por 190 mil reais. Então, veja que um gerador de senha com esse nível de facilidade aqui de implementação é muito bem-vindo. Por quê? Porque você consegue desenvolver uma coisa simples, colocar ali propaganda e é útil só com JavaScript Vanilla. E você pode ainda trabalhar isso aqui trabalhando dentro do mobile. Então, se você deixa aqui ele mais compacto, ele se ajusta. Ele é responsivo. Agora, se você tiver interessado em avançar ainda mais, você tem que conhecer o sistema de pedido online. O que é o sistema de pedido online? O sistema de pedido online ele é composto por duas partes. Pelo front-end, que é essa parte que a gente está vendo aqui, e pelo back-end, que tem a parte de banco de dados. Eu vou mostrar, obviamente, aqui só a parte do front-end, que é a temática da nossa aula de hoje, beleza? Mas é muito interessante você ver como que você consegue trabalhar dentro de um contexto de projeto que é um projeto muito mais robusto. E por ser robusto, ele utiliza o React. E qual que é a diferença do React para o JavaScript puro? Bom, primeira coisa que é muito importante a gente destacar, que o React, ele nada mais é do que uma biblioteca do JavaScript. Ele é feito em JavaScript. Então, se você programa em React, você programa em JavaScript automaticamente, ok? É muito importante você saber disso, até para você entender o que você precisa estudar. E, claro, estudar lá o desafio 30 dias, que aqui tem tudo o que você precisa, os tópicos de estudo base para você aprender bem o React, beleza? Então, quando você está trabalhando aqui dentro de um projeto maior, você tem que entender que você tem algumas necessidades muito específicas que são importantes que estejam bem organizadas. Como assim? Se você for analisar na perspectiva aqui do aplicativo, você tem então uma área de topo, você tem um menu que você pode, inclusive, navegar aqui por ele, óbvio, né? O menu é feito para navegação, mas você pode mudar de página, você ainda tem os objetos que você pode querer comprar, os hambúrgueres, pior que uma hora dessa dá um pouco mais de fome. Você tem ainda outros elementos, como por exemplo, dentro do elemento de solicitação aqui do alimento, você tem aqui os
as bandeirinhas de notificação, você pode ir interagindo, então ele vai aumentando o preço, a quantidade, e você tem aqui, por final, o seu carrinho, que basta você clicar aqui no finalizar pedido, preencher as informações com o seu cartão de crédito real, ele vai cobrar realmente. Então, se você colocar seu cartão de crédito, ele vai cobrar os R$ 180 lá, beleza? Então, o que eu tenho aqui de organização? O sistema de pedido online, ele já foi feito em React. Por quê? Porque o React já proporciona você fazer projetos maiores, mais robustos. Então aqui, tudo que nós temos são as páginas. Então tem uma página de burger, que é uma página que quando você olha ela, você fala assim, poxa vida, como uma página que lista hambúrgueres, tem aqui todas as ações, só tem 18 linhas. Olha só, eu vi aqui o JavaScript Vanilla anterior que tinha 224 linhas. Por que tem essa diferença? Bom, essa diferença existe porque o JavaScript Vanilla ele tem uma forma diferente de organizar. Você tem que colocar tudo dentro do seu HTML. Claro que dá para fazer importação de um arquivo ou outro, mas não é muito prático assim como você faz no React. E o React não. Você vai montando todos aqueles componentes num formato de Lego. Então imagina que eu tenho a minha tela principal e nessa tela principal eu tenho lá a tela que quando você clica no mais, ele adiciona um hambúrguer no carrinho. O que essa tela faz? Essa tela ela vai ser chamada dentro de outra e dentro de outra e dentro de outra. É aquela história da boneca russa, que eu tenho uma boneca, né, aquela bonequinha que vai sair uma dentro da outra. E tudo isso é formado a partir dos componentes. Então eu tenho aqui, por exemplo, o head, o snack title e o snacks. Isso daqui são componentes que se eu clicar aqui nos snacks, ele abre. Olha só a bonequinha russa, né? A gente abriu outra e sacou aqui. Então ele vai ter aqui um container que tem os snacks e aqui todas as informações. Veja só que interessante. Quando eu tenho aqui aquele item que seria o alimento mostrando aqui dentro do objeto, eu tenho então aqui a lógica. Olha só o botão aqui, esse botão vermelho. Claro que aqui, por ser um projeto mais robusto, o código ele está escrito de uma forma, digamos assim, mais profissional, mais direta, mais sem estar tanto iniciante, porque esse projeto já é um pouco mais elaborado, beleza? Mas já dá para você entender direitinho. Eu tenho aqui o H2, que é o título, eu tenho aqui então outras propriedades. E como é que eu faço para gerenciar o carrinho? Bom, para gerenciar o carrinho, eu tenho aqui basicamente os meus hooks, ok? Que eles são hooks que eu uso para encapsular um contexto, e esse contexto aqui, a qual é o contexto de cart, eu tenho toda a minha lógica. Então, por exemplo, eu tenho aqui toda a parte que faz a minha confirmação de pagamento, toda a parte que faz aqui a adição do snack, ou seja, do alimento dentro da variável que vai ter o carrinho, toda a gestão de memória, toda a gestão aqui do nosso banquinho de dados front-end, que ele vai armazenando em memory aqui, tá? No local storage. E daí, claro, depois ele passa esse item lá para o back-end. Ficou claro a possibilidade que você tem de trabalhar dentro do front-end